gostaria muito de agradecer por estar aqui, nesse momento tão importante, né, da criação de um coletivo do Sinte. Acho que nada mais importante do que no momento que a gente vive, a gente está, né, no momento da conjuntura difícil que a gente está vivendo, a gente ir para frente, se desafiar e não ficar encolhidas, né, com receio, com medo, mas a gente está aqui porque a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, a gente acredita, né, nos nossos sonhos de construção de uma sociedade justa, igual, uma sociedade onde que as mulheres, os negros, as negras, enfim, as pessoas com deficiência, onde todos e todas possam ser incluídas, respeitados e valorizados. E por isso que a gente está dando esse passo, e é muito importante, e eu agradeço por estar aqui nesse momento também, né, desse passo importante que o Sinte está, né, está dando, especialmente, né, as mulheres aqui na construção do coletivo. Né. Eu gostaria de... Bom, eu falo aqui da Marcha Mundial das Mulheres, que é uma organização internacional. Em Santa Catarina, a gente começa a se organizar desde 2013, já fizemos muitas coisas aqui em Santa Catarina, e quero dizer que a gente vai ficar muito feliz de poder estar junto, né, Sueli? Já com a CUT, a gente tem feito algumas parcerias, está muito feliz de poder também contar com esse coletivo aqui, estadualizado, da gente poder fazer muitas parcerias nas regiões, de fazer muita batucada feminista, né, de fazer muito agito e de construir este coletivo. Eu gosto muito disso, né? Não queremos construir nem uma figura, nem outra figura, queremos construir coletivamente. E mais do que nunca, nos momentos de crise, a gente começa a pensar de que é possível também outras saídas, que talvez a gente não tenha mais a mesma receita para tudo o que está acontecendo aí, talvez a gente precise pensar outros remédios, talvez a gente precise pensar outras formas, talvez seja o momento da gente refletir sobre que sociedade a gente quer mesmo. A gente tinha um projeto de 12, 13, 14 anos, mas que foi um projeto que, uma partezinha do poder, né? Porque nós já vínhamos construindo isso há, né, dezenas de anos, há décadas a gente vinha construindo isso, e de alguma forma a gente conseguiu materializar nesse tempo com muita coisa importante, com muita política pública, com muita coisa importante. Mas a gente teve dificuldade, tem muita dificuldade, e aí é uma questão que eu quero refletir um pouco. Quando a gente fala sobre a questão das mulheres, o que é cultural e o que é natural? A questão da violência contra a mulher é uma questão cultural ou é uma questão natural? É natural que as mulheres apanhem, sofrem violência? É uma questão construída, é uma questão cultural. As mulheres ganharem menos na história, né? Na classe trabalhadora, as mulheres ganharem menos, é uma questão construída, é uma questão cultural. O que é natural exatamente, então, nessa situação? A gente engravida, né? Essa é uma questão da natureza, né? Enfim, que a gente engravida. Ser mãe é uma questão natural, mas pode ser uma escolha de ser ou não ser mãe. Mas, culturalmente, a gente parece que só é mulher se a gente for mãe. Mãe e esposa, lindas, maravilhosas, vocês são do lar, as rainhas. Mulher, nós somos mulheres antes de sermos mães e esposas. Mas parece que o que mais é exaltado é a esposa e mãe. É natural? Construído. E aí o que eu quero dizer, se é construído, a gente pode desconstruir. E a gente pode construir outra coisa. Por isso que eu acho que quando a gente está nesses momentos assim, sabe, difícil, que a gente precisa, olhando tudo que está aí, cada monstruosidade, cada atrocidade, cada coisa maluca, cada ideia, a gente pode propor algo novo. Porque foi construído dessa forma. Essa violência, essa questão tão forte,
né, que foi colocada contra nós, mulheres, e que ainda está, né, nos tirando o sono, nos deixando indignadas, matando, massacrando. E muitas das mulheres, mesmo as que têm mais idade, se a gente for ver, muitas vezes estão lá tomando remédio contra a depressão, estão tomando, enfim, se tratando. Por quê? Porque em algum momento lá da infância, enfim, viveram de todas as formas. Então, acho que é muito mais do que o número que se diz assim, 70% das mulheres. Acho que quase todas as mulheres, em algum momento da vida, sofremos algum tipo de violência. Por quê? Porque essa construção foi muito forte e ela é quase naturalizada e está banalizada. Você assiste esses programas, né, sensacionalistas, e aí eles mostram ao vivo, se vocês lembrarem, mostraram ao vivo. A mulher foi morta ao vivo, parecia um Big Brother. É muito louco isso, é meio insano, né? É chocante. Mas, ao mesmo tempo, para muita gente vai começando a ficar banalizado, naturalizado. Então, a gente precisa sempre dizer, isto é cultural, isso a gente pode mudar, a gente precisa mudar e a gente precisa criar coletivos. E a gente precisa juntar as nossas mulheres, porque somos nós. E aí as educadoras têm um papel extremamente importante, muito importante. A gente talvez não se dê conta do quanto, por mais que eu sei de tudo, né, do sofrimento, de todas as dificuldades dentro da sala de aula, de tudo que a gente está sofrendo, de todos os ataques, de todas as... mas ainda nós temos esse papel de começarmos a desconstruir isso. Como é que a gente faz? Bom, nós vou dizer que a gente é muito criativo, que a gente é muito... as mulheres têm essa criatividade, têm esse jeito, têm essa coisa, justamente pelo fato de termos ficado muito na esfera privada, no cuidado, a gente vai criando algumas estratégias, e nós temos essas estratégias que a gente pode ir construindo e criando essas estratégias para ir desconstruindo isso tudo. Mas é preciso também que a gente saiba disso. Como é que foi sendo construído isso? Como é que foi sendo construída quase naturalizada essa questão da violência? Ou essa questão de que a mulher é um ser inferior? Como é que foi sendo construído? E aí vai, dentro das nossas famílias, vai sendo reproduzido. E aí, às vezes, eu escuto as mulheres dizendo, mas é culpa das mulheres que ficam, né, educando as mulheres. Gente, não é culpa das mulheres. As mulheres também são vítimas dessa construção. A gente acaba reproduzindo, muitas vezes, porque a gente não parou para sentar, não sentou, aliás, né, para conversar sobre isso e se dar conta que isso foi colocado na nossa cabeça e que a gente acha que é normal, que é natural, que o lugar da mulher é onde? É ser mãe, esposa, lavar, passar, cozinhar, ter alguma profissão para complementar a renda, né? Muitas vezes ainda se diz isso, ela está trabalhando, mas, óbvio, a gente vai dizer assim, mudou muito, mudou, muita coisa mudou, mas nesta questão ainda a gente vê, e como é que a gente percebe isso? Na questão da violência. Na questão da violência, quando os nossos números são números, né, que as meninas trouxeram aí vários dados, né, da participação da mulher na política, dos espaços de poder, a gente vai percebendo aí que nós somos relegados ao quê? Ainda ficarmos no espaço privado. E por que as mulheres não veem e não querem? Acho que a gente tem que sempre se perguntar, mas por que nós não assumimos? Primeiro porque a gente precisa ir desconstruindo toda essa questão que está aí. Quem que foi historicamente sempre os homens que estiveram... quem foi historicamente que esteve sempre à frente dos espaços de poder? Foram os homens. Certo? Como é que você dialoga e como é que você desconstrói algo que está tão natural? Não é assim de uma hora para outra. Que bom se fosse. Mas a gente precisa fazer essas reflexões entre nós e também com os nossos companheiros, dizendo, bom, nós não queríamos impor 30% de cotas, nós não queríamos impor, porque é imposição, não é? Tem uma construção, né, e tal, mas a gente sabe que eles torcem o narizinho quando tem que ir buscar as mulheres para serem candidatas. Né? Quando as mulheres buscar, e ainda, infelizmente, é isso, né? Às vezes vai se deixando para a última hora para as mulheres virem a serem candidatas, porque naquele momento já estava tudo meio mapeado, já está tudo meio organizado para que os homens sejam os candidatos. Então, isso são reflexo de uma construção cultural, e que a gente não muda de uma hora para outra, mas se a gente não fazer esses coletivos, esses debates, essas discussões, e não começarmos a avançar e propor,
a gente vai ficar nisso. E a gente já avançou bastante. Se a gente for pensar, vamos dialogar com as nossas mães, com as nossas avós, como é que era antigamente a situação das mulheres? Muita coisa mudou, é verdade. Mas muita coisa ainda precisa mudar para a gente chegar a essa questão da igualdade. Então, só para a gente pensar assim, se foi construído, é possível desconstruir. Nós podemos o que nós quisermos. Nós podemos a profissão que a gente quiser. Né? As mulheres podem ser, né, pilotar um avião, as mulheres podem ser as melhores e são as melhores cientistas, só não são talvez tão divulgadas e tão... Né? Aí eu fiz um curso de computação e uma das mulheres, sabendo que eu era feminista, ela disse assim, não sabe quem é que inventou o primeiro protótipo de um computador? Foi uma mulher. Alguém sabia? Talvez uma outra pessoa sabia, mas isso aí a gente não divulga. Então, na verdade, a gente fala muito pouco daquilo que a gente faz, porque nós, historicamente, tínhamos um papel. E a gente está tentando desconstruir e dizer, bem, nós somos, primeiro, mulheres, somos seres humanos. E seres humanos, há bem pouco tempo, foi reconhecida essa questão como mulheres de direitos. As mulheres têm direitos humanos. É bem recente isso. Senão a gente era nem a carta dos homens, a gente sempre era incluída, enfim. E as mulheres, nós somos mais de 50% da população do Brasil. Não chegamos a ser mais a nível mundial por conta do que acontece na China, em outros países e tal. Mas nós somos mais de 50%. E a gente não era considerada sequer humana. Só para a gente refletir, então, quanto que a gente precisa pensar. E por que a gente precisa criar coletivo? Eu acho que deveria haver essa resposta. Por quê que a gente precisa criar coletivo? Porque a gente precisa, entre nós, começarmos a pensar onde é que foi construída esta situação de que nós, mulheres, somos, né, só para casar e para ter filhos, ou só para ser mãe, enfim, só para ser esposa. Onde que foi começar a construir isso? E aí, outra coisa, porque muitas vezes as mulheres não saem da violência. Tem vários dados, né, mas eu sempre fico pensando muito, né, de que... Olha só a construção de novo. Nós somos preparadas, e a gente já foi aprendendo, de que a gente iria encontrar um príncipe encantado, certo? Em alguns lugares ele podia vir montado num cavalo branco, numa Ferrari, sei lá. Né? Ou ele já é um cavalo, desculpa, mas, gente, brincadeira. E aí vai se construindo uma história desde pequenininho, a gente vai ouvindo essas coisas, né? A gente, tudo isso, né? Desde da loucinha, da roupinha, do cor-de-rosinha, né? Gente, que coisa mais louca do que o cor-de-rosa e o azul. E a gente não consegue desconstruir isso, cara. Isso é muito forte. Mulher, rosinha, menino, azulzinho. Vocês já pensaram sobre isso? Onde é que nasceu isso? O que tem de sentido nisso? O que tem de sentido nisso, se a gente for pensar assim, de uma forma mais, né, racional? Não tem sentido. Mas é forte ainda, não é? Quando alguém diz, está grávida, menina ou menina? Ai, tem que comprar uma roupinha, rosinha. Claro, já tem umas desconstruções, mas... Os nossos livros assim, de infância, lá, quem teve, né, aquela coisa, o príncipe encantado, né? Aí eles brigam, e depois... O final feliz qual é? Casamento. Se casou. E aí o casamento foram felizes para sempre. Parece brincadeira, né? Mas não é, gente. Isso fica muito forte no imaginário e as mulheres acreditam, não é só as mulheres, né? Eu acho que a sociedade toda construiu isso de que, agora eu acho que ele vai melhorar. Ele só deu uma batidinha, ele só estava nervoso, E a gente fica muitas vezes... A grande maioria das vezes, segundo estudos, mais de 10 anos dentro de uma relação abusiva, quando a gente consegue sair vivas, né? 10 anos. Por conta de toda essa construção. Aí você assiste a novela, como é que termina a novela? Como é que termina aquele filme? É sempre assim, né? Casaram-se e viveram felizes para sempre. Então... tem que viver feliz para sempre. Isso talvez porque a gente não reflete sobre isso, porque a gente acha que isso é uma coisa normal. Né? O que disseram para nós que casar era o auge da felicidade?
Ainda bem que eu não casei, e descobri que se dá para a gente ser feliz sem casar, brincadeira, tá? Nada contra quem casou, né? E acho que é legal, né? Mas é isso que a gente precisa, quando está nesse momento aqui, a gente precisa desconstruir essas coisas, precisa pensar sobre isso. Isso realmente é a felicidade, a família perfeita, aquilo tudo que se tenta construir. A relação a dois sempre é muito difícil, não importa se homem, mulher, ou pai, mãe, irmãos. Sempre é muito difícil, né? Porque são energias diferentes. Então, não vamos romantizar tanto assim, vamos começar. Legal o filme de romance, maravilha, mas também não tem problema se aquele filme de romance terminar a mulher sozinha, independente, com seu carro saindo por aí. Que maravilha, não tem problema. Ela não vai ser menos feliz porque ela fez... Queremos o quê? Que nós, mulheres, possamos sempre poder fazer escolhas. Que não seja destino. Não é destino. Casamento não é destino. É uma escolha. Não casar é uma escolha. Não sofrer violência é uma escolha. Não é uma questão natural. E é isso que a gente precisa refletir. Por isso, a importância muito grande desse coletivo. Não é um coletivo qualquer de um sindicato. Eu estou dizendo assim qualquer, que todos os coletivos também, mas assim, é um coletivo do pessoal ligado à educação, dos professores, das professoras que vão fazer esse debate. Quanta coisa é possível fazer, quanta troca, quanta experiência, quanta coisa bonita que acontece, né, para a gente começar a desconstruir isso. E aí a gente pode fazer todo esse debate de gênero, tudo que a gente quiser, porque nós somos muito criativas. Nós somos criativas, nós podemos desconstruir. E como é importante trabalhar com a criança qualquer tema. Gente, é revolucionário, que você percebe a mudança, o brilho nos olhos, você percebe... E ali é onde está todas essas situações e que a gente pode, talvez, sabe, dar um outro giro na história. Claro, não é só. Né? Porque daqui a pouco a gente diz que é só responsabilidade. Mas... junto, escola, e aí a Lei Maria da Penha é muito, mas muito feliz quando ela traz, né, essa questão das campanhas educativas, ela traz vários artigos onde trabalha muito isso, né, de que a gente precisa juntar todos os entes do Estado, a sociedade civil, enfim, né, o sistema judiciário, a gente precisa juntar para a gente desconstruir isso tudo que está aí e construir uma outra possibilidade, construir uma outra... Porque eu acredito que a democracia, ela só vai ser verdadeiramente uma democracia quando homens e mulheres puderem caminhar lado a lado, onde houver respeito, onde não tenha mais essa violência, onde a gente tenha uma outra perspectiva de vida. E isso não é difícil, impossível, mas é preciso que a gente também comece a fazer esse movimento de juntar as pessoas. E a Lei Maria da Penha, muitas vezes, quando a gente faz esse diálogo, e aí é só as pessoas imaginar que é uma questão punitiva. É importante, mas ela não é só punitiva. E a gente tem que sair disso. A gente precisa desconstruir isso tudo que foi há milhares de anos, há centenas de anos, há décadas, né, sendo construída como se fosse uma coisa natural. As mulheres sofrer, as mulheres ser violência. A gente quer tirar essa carga das costas. Primeiro, não queremos só nós ficar cuidando do filho, né? Não queremos só cuidar das pessoas doentes, dos idosos, não queremos só nós mulheres, nós queremos dividir. Isso é muito mais humano, nós queremos humanizar todas as relações, queremos que os companheiros também percebam o quanto é importante essa coisa do cuidado, que eles também veem. Eu acredito que se os homens começassem a participar mais, né, desse cuidado, claro, de novo, né, já tem um avanço, mas a gente precisa avançar muito. Quando os homens começarem a participar mais, talvez a gente comece a repensar que talvez não precise mais de guerra, que a gente não precisa mais matar uns aos outros, que a violência comece a diminuir, quando nós começarmos a ter essa participação, esse debate do cuidado do outro, não ser apenas a responsabilidade das mulheres. Esse papel, né, de cuidadora, de mãe, de esposa, que seja diferenciado, que a gente comece a pensar, bom, nós queremos dividir as tarefas domésticas, queremos dividir o cuidado. Quando nós começamos a pensar isso, a gente talvez... né, avance muito mais. E isso é poder. Isso é poder. Mas para que a gente
comece a fazer esse diálogo, a gente precisa estar convencida disso. Se a gente não estiver convencida de que existe essa construção, de que não é uma coisa natural, a gente não vai sair disso. Então, quanto mais pessoas a gente for convencer, quanto mais professoras, mais colegas, mais, né, lá em casa, quanto mais pessoas a gente disser, bom, isso tudo pode ser diferente, basta que a gente queira, basta que a gente comece a perceber que isso faz mal. A gente quer tirar das costas todo esse peso, a gente carregou a humanidade, carrega a humanidade até hoje, porque mais de 70% do alimento preparado no mundo é feito pelas mulheres, 70% do alimento. Então, vocês imaginem, né, se uma pessoa não está alimentada, como é que ela vai... Como é que ela vai se movimentar? E são as mulheres responsáveis por isso. Tem muitos dados. A questão da violência contra a mulher, ela gasta, porque é gasto, mais do que o que se gasta nas guerras. São trilhões, isso é estudo de uns economistas que ganharam o prêmio Nobel. Eles foram solicitados para fazer esse estudo e eles perceberam que... por que gasta? Aqui na América Latina, no Brasil, são bilhões, mais de 10 bilhões, é quase um PIB da agricultura. Quase o PIB da agricultura, que é gasto por quê? Porque a mulher, quando ela sofre uma violência, ela fica em casa, ela não vai para o trabalho. E quando ela começa a ficar deprimida, ela vai para onde? Para o posto de saúde, ela vai consumir mais remédio, ela vai... Tudo isso. Então, se a gente não conseguir sensibilizar nossos governantes, não conseguir sensibilizá-los, os nossos companheiros, em relação de que a violência é cruel, mata, machuca, dói, quem sabe a gente consiga fazer essa reflexão com eles na questão do campo econômico, porque talvez, né, nessa questão do campo econômico eles consigam entender um pouco mais. Então, dizer que a Marcha Mundial das Mulheres em Santa Catarina tem tratado e buscado juntar com outros movimentos aqui, o movimento de mulheres camponesas, recente a gente fez uma atividade que antigamente era o movimento de mulheres agricultoras, com as mulheres do MST, com as mulheres do NPA, do MAB, com as mulheres negras, enfim, com todos os movimentos, as mulheres LGBT, a gente tem tentado fazer um pouco essa aliança, né, juntar-nos, porque juntas a gente consegue, a gente não precisa tratar todas as bandeiras, mas algumas questões que são pertinentes a nós, essa questão da violência, essa questão dos preconceitos, a gente conseguir juntar. E a gente vai, com certeza, a gente vai ter muito mais força para influenciar em políticas públicas, para começar a mudar. Santa Catarina não é um estado tão grande. Não é um estado tão grande, e a gente já tem tudo isso que foi levantado aqui em dados de violência. Mas se nós conseguirmos ter essa unidade, se a gente conseguir ter essas ações, eu acredito que cada dia mais a gente vai conseguir mudar esta realidade. Então, dizer assim, estou muito, muito feliz com a criação desse coletivo. Sandra, conta com a gente com o que precisar. Já quero propor aqui para o coletivo do Sint que a gente faça uma oficina de batucada aqui com as mulheres do Sint, que a gente já, né, quem sabe, pense aí um seminário, né, marcha, diferentes movimentos, para a gente justamente pensar um pouco sobre isso, porque eu acho que a temática que mais veio forte, né, foi a questão das eleições e a questão da violência contra a mulher. Então, eu acredito que tem saída, sim. Se foi construído, a gente pode desconstruir. A gente pode mudar, mas a gente precisa saber que foi construído e como foi construído para a gente propor algo diferente. E o que é esse algo diferente? A gente tem mais ou menos uma ideia do que nós queremos. Não queremos mais é viver sofrendo, não queremos mais apanhar, não queremos mais que as nossas mulheres, que as companheiras morram, não queremos mais que elas sofram, que elas fiquem doentes, fiquem depressivas. A gente não quer mais isso. E o que a gente quer? A gente quer uma solidariedade, a gente quer se juntar às outras mulheres, a gente quer construir um mundo diferente, um mundo melhor, é isso que a gente quer. E é isso que a gente está buscando, trabalhando, né, todos esses coletivos, e diante dessa conjuntura cruel que a gente está vivendo, a gente também tem muita saída. Agora é preciso que a gente fique junto. Se a gente, cada um, ficar puxando, achando que vai dar conta lá no seu sindicato, sozinho, lá no seu movimento, achar que vai fazer a grande revolução, não vai. Vai fazer a pequena revolução, vai ter pequenas mudanças. Agora, juntos e juntas, especialmente juntas, com certeza a gente vai fazer grandes mudanças, a gente vai construir um país melhor, um mundo melhor, onde as mulheres possam viver com tranquilidade, felizes, vivas
e vivas nos queremos. Muito obrigada. A ideia é que a gente abra, para a gente não atrasar e não passar das 19 horas, que a gente abra para 5 falas, tá? De até 3 minutos. Eu vou pedir para a Nelly inscrever, a Viviane já se inscreveu. E daí, assim, a ideia é que a gente faça intervenções de até 3 minutos, depois a gente devolve para a Isis e para... A gente devolve para a Isis e para a Tânia, para elas encerrarem. E antes de eu passar para a gente chamar quem está inscrito aqui, tinha uma lista de presença rodando aqui dentro, daí eu não sei onde ela parou. Parou lá naquele canto, depois a gente pode continuar rodando para todo mundo assinar. Ali na mesa, ali fora, também tem uma ficha cadastral, que as primeiras que chegaram eu fui entregando, depois eu já não consegui mais entregar para todo mundo. Então, tem uma ficha cadastral na mesa ali fora, que é uma ficha para o cadastro para as mulheres, para a formação do coletivo, né? E, além disso, a gente fez esse material aqui, ó, que é um material que fala sobre a Lei Maria da Penha, sobre a Lei do Feminicídio e os tipos de violência aqui. A Lei Maria da Penha trata como violência doméstica, né? Porque às vezes a gente acha que violência é só quando a gente apanha, e não é. E também traz as medidas protetivas, alguns dos direitos que as mulheres que sofrem violência têm, e também alguns telefones e locais onde mulheres que sofrem violência podem buscar ajuda. E aí é para vocês levarem esse material para vocês, e podem levar mais do que um, tá? Para vocês trabalharem na escola, para vocês levarem lá para a regional. Esse material foi feito para a gente trabalhar. Como foi dito, meu nome é Viviane. Eu militei algum tempo no movimento de Mulheres em Luta. Depois eu me afastei também por questões de mudança doméstica, que eu saí de um lugar domiciliar, saí de um lugar e fui para um outro. Iniciei um trabalho com o BAC Mulher, que estava aqui presente. Então, eu conheço a mestre Joana. Falar da questão da mestre Joana é muito importante, porque é resistência do BAC Mulher. E eu quero deixar um alerta aqui que eu sinto falta das mulheres negras mais presentes aqui, maior número, tá? Hoje eu posso dizer o nome da Wanda, que eu estou sentindo falta dela, não sei se foi feito um convite, mas se tivesse feito um convite especial para a Wanda. A Rosana, que também é do sindicato, eu sinto falta dela, são mulheres que nos representam, né? Mas falando nos dados que foi apresentado aqui, dados estatísticos. E aí me interessou muito sobre a questão que está aqui também registrado, que o Santa Catarina é o segundo estado com o maior número de feminicídio. E aí vem a questão. Nós temos, no estado de Santa Catarina, uma delegacia somente para atendimento da mulher? Não temos. Nós temos delegacia que atende casos de mulheres, crianças e adolescentes e idosos. Mas se Santa Catarina é o segundo estado maior do Brasil que apresenta esses dados agravantes com a mulher, como não ter uma delegacia própria para a mulher? Então, é isso. Também temos que colocar na pauta uma briga de políticas públicas para isso, né? Ainda em dados estatísticos, foi falado aqui sobre o número de população do Brasil, que os 50% da população do Brasil, a maioria são mulheres. E aí, outra coisa, a maioria são mulheres e a maioria são negros. Então, precisamos falar de políticas públicas para mulheres negras, porque elas que estão lá na ponta recebendo o maior número de sacrifícios, de violências, de desemprego são elas, o maior número de mulheres com salário baixo são elas, de formação, né? Se tem o ensino médio, se tem o ensino fundamental, são elas. Então, eu digo assim, eu sinto muita falta de mais presença de mulheres negras aqui presente, tá? Na mesa, não temos uma representação, ok? E eu queria falar também sobre a importância no sindicato. Ai, meu Deus do céu! Sororidade, essa é a palavra.
Aí no assédio moral lá na escola, quando o diretor fica assediando a professora, quando o professor faz piada, no sindicato, quantas vezes eu peguei o microfone e fui vaiada pelos colegas masculinos e femininos. Sororidade, sabe essa palavra, sororidade? Mesmo que eu não sou do mesmo partido político que o seu, mesmo que eu não sou do mesmo partido político que o seu, deixa eu falar, me respeite, não vai vaiar, não vai me xingar porque eu penso diferente de você. Sororidade é a palavra, se puder depois eu volto a falar. Pois é, falar de um assunto tão importante em 3 minutos é difícil, mas vamos lá tentar resumir. Então, eu sou a professora Clarice, sou da Regional de Joinville, atualmente a coordenadora regional. Milito no movimento Mulheres pelo Socialismo, que é um movimento impulsionado pela esquerda marxista, da qual eu também sou militante. Uma das coisas que eu sempre discuto em sala de aula, enquanto professora de matemática, com os meus alunos, principalmente no período aí que antecede o 8 de março, é das questões das homens e mulheres, né? Digo, nós somos seres biologicamente diferentes e que a gente ouve de vez em quando assim, vai entender a cabeça dos homens ou vai entender a cabeça das mulheres. O entender biologicamente, nunca a mulher vai entender o homem, nunca o homem vai entender a mulher. Mas agora, socialmente, nós temos que exigir que todos se entendam e todos lutem ombro a ombro. Porque a nossa luta, por um lado, é a mesma. E aí eu digo, quando a luta é a mesma, enquanto homens e mulheres trabalhadoras. Porque nós vivemos uma sociedade capitalista, exploradora, opressora, e que nós precisamos estar lutando ombro a ombro, homens e mulheres, contra essa sociedade dividida em classes. Nós temos que lutar a classe trabalhadora contra a classe dominante. Porque Simone Schramm, que está aqui na Secretaria de Educação, é uma mulher, mas não me representa. Só para pegar o exemplo mais próximo que nós temos. Poderia aqui citar Angela Merkel, Hillary Clinton, tantas outras internacionalmente, que sempre seguiram a cartilha do capitalismo, explorando e oprimindo homens trabalhadores e principalmente as mulheres. Porque quando estão nos seus cargos, não efetuam políticas para atender a mulher. E não aplicam, não efetuam por quê? Porque representam o sistema capitalista. E o sistema capitalista é um sistema baseado na divisão de classes. Então, nós precisamos, sim, aqui é um espaço de organização de trabalhadores. Então, nós temos que ter, sim, a discussão de mulheres, mas no foco da questão da exploração enquanto classe. De que nós só vamos conseguir libertar a mulher da opressão e da exploração de todas as violências que ela realmente passa pelo mundo quando nós botarmos abaixo o capitalismo. Não tem outra saída. Então, nós temos que ter, aqui também é a minha proposição, que nós temos que ter isso como norte. Né? A luta pelo fim da sociedade de classe. Que aí sim, porque machismo, racismo, todas as formas de opressão que nós temos é resultado da sociedade de classe que a gente vive. Então, nós precisamos sim lutar para derrubar esse sistema capitalismo que oprime e explora toda a população. Não, eu só queria estar lembrando, Tânia, e são coisas que também milito aí há pouco tempo. Eu quero trazer aqui uma história em 3 minutos bem prática, né? Eu caí de paraquedas dentro do movimento sindical, gente. Eu não era militante, sempre fui de esquerda. A minha mãe, eu escrevo como esquerda, né? E aí a minha mãe achava que já sou daquele tempo ainda que era aberração algumas coisas, né? Do tempo ainda da ditadura. Mas assim, mas quando eu caí no sindicato, foi por um acordo, uma organização, disse assim, olha como ela está na direção de escola, tal. Disse, gente, eu caí dentro do sindicato, eu não sabia nem o que fazer. Estava apavorada, todo mundo perguntava para mim, e daí, como é que tu está pensando em fazer? Eu digo, oi, não sei. E aí a gente vai desenvolvendo isso, né? Claro, com o apoio e com a ajuda de muitas pessoas, como a Tânia Slongo, né? E por aí afora, né? O próprio pessoal do Sinti, Blumenau e tal. Mas eu digo que essa experiência, para mim, eu gostaria de poder ter 50 minutos para falar sobre a minha experiência, é uma experiência bem louca. Porque hoje eu também tremia quando pegava o microfone, mesmo sendo diretora, é outro público, né? E a gente falar para a categoria da gente, para as pessoas, né?
de mais idade, não são as crianças, né? É bem complicado. Mas a gente aprende. E a gente aprende, às vezes, assim, no empurrão. Mas eu só queria deixar aqui também uma questão muito prática que eu vejo, Tânia, que acontece na nossa sociedade, que, assim, quando a gente vê uma organização de mulheres, eu não tenho nada contra. Minha irmã teve câncer, também participou da organização das mulheres da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Acho louvável a tarefa e tal. Mas quando a gente vê esse tipo de organização, e a sociedade toda, elas fazem pedágio, não sei o quê, todo mundo quer ajudar, e é a elite que está lá. Agora, por que nós não podemos criar um coletivo dos profissionais, das professoras, né? E independente do partido político, a gente também tem que se despir dessa questão partidária. Eu não vou. A reforma da Previdência é horrível. A reforma trabalhista é horrível. Fala na TV, todo mundo se coça. Mas quando alguém fala dentro do partido político, não. Se é o partido tal que está falando sobre isso, eu não quero saber. Então, para ver o quanto a gente, às vezes, se rotula as coisas, a gente não quer se organizar, porque a gente acha que é uma coisa de outro mundo. Mas quando a elite se organiza, a gente está lá babando. Eu acho que a gente tem que parar e se despir. Se é bom para nós, mulheres, vamos nos organizar. Então, eu me inscrevi assim para dizer que nós temos na diretoria do Cinti estadual a Estela, que é uma mulher negra, que está doente, ela está com problemas seríssimos de saúde, por isso não está aqui e em alguns momentos não está também atuando na direção. Tá? Então, seria bem importante, e eu vejo várias pessoas aqui, né, que estão ocupando esse papel da Estela. Eu tenho assim, quando eu lembro que na minha família havia professora, né, minha mãe, e que ela dizia assim para a gente, né, você é como uma flor que está lá no jardim, e aí o jardineiro entra e veja qual é a rosa que ele vai escolher, se é aquela que está com as pétalas toda escura, né, de ser tocada, de ser alguém passa a mão, já não tem orvalho nenhum, ou o jardineiro vai chegar a escolher aquela rosa que está com orvalho, bonita, né? A gente tem que desconstruir isso, né? A gente tem que desconstruir isso. Hoje eu penso, nós temos que escolher o jardineiro, né? E não porque eu me colocava, queria ser aquela rosa bonita, colhida, né? Por aquele jardineiro. Então, ou é esse cavalo que a gente espera, ou é esse jardineiro. Eu acho que hoje a gente tem que ensinar para nossas filhas que elas têm que escolher o jardineiro, ou que você não é nem uma rosa que está esperando ser colhida, você é uma rosa que está no jardim e está fazendo escolhas do lado de que outra rosa, do que outro botão tu queres ficar. Né? Então, tem que desconstruir essa história familiar, e a gente tem que ser a peça da desconstrução, não é quem? Começa na família isso, né? Eu acho que esse coletivo, então, coloquei no início na minha fala da importância, e aí eu acho que a gente tem que também, como encaminhamento para esse coletivo, estar cobrando o funcionamento disso aqui. Não sei quem teve acesso a esse folheto, que eu achei muito bom, muito bem feito, as informações que tem aqui muito bem escolhidas, que é ali, o Disque 180, 190 da Polícia, a Delegacia da Mulher, o CRAS, o CRES, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher e o Serviço de Atendimento à Violência Sexual. A gente tem que ajudar a cobrar, sabe por quê? Eu tive situação de uma pessoa que eu estava ajudando, que ela tinha um problema de violência na família, uma mulher jovem com 2 filhos pequenos, e a gente procurou isso aqui, gente. Isso aqui funciona muito mal. Isso aqui não responde à necessidade. Eu tive que ajudar pessoalmente essa pessoa, fazer campanha no bairro, a gente tirar ela de casa às escondidas, mobiliar na outra casa, ajudar a comprar uma casa lá da Minha Casa Minha Vida. Com 10 mil ela comprou uma casa e está pagando agora, com 10 mil reais que ela guardou ao longo da vida dela. E só funcionou assim. Tá? Então, não responde às necessidades reais que a gente sofre de violência na sociedade brasileira. Esses instrumentos aqui não estão funcionando direito. Então, a gente vai ter que fazer aqui esse coletivo para ajudar conhecer esses instrumentos que a gente tem e cobrar que sejam realmente funcionais, que aconteçam na vida da pessoa que precisa.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sei que eu sou uma mulher nova nesse movimento, eu sou uma professora relativamente nova também, atuante, e eu percebo que nós mulheres, acima de tudo, precisamos nos unir, porque é a sororidade que vai fazer com que esse mundo mude. Eu acho que a mudança desse mundo está nas nossas mãos. E a partir do momento em que a gente entender que juntas a gente é muito mais forte, a gente vai conseguir fazer a diferença. Senti falta de um ponto que são as mulheres trans. Nós não falamos das mulheres trans. Nós somos o país que mais mata trans no mundo. Isso é muito grave. A estimativa média de vida de uma mulher trans no Brasil é de no máximo 20 anos. Ela vive no máximo 20 anos por falta de oportunidade. Ela não tem o direito de sair na rua e de ser ela mesma. Assim como nós também, às vezes, nos sentimos assim. E não poder atravessar a rua, porque vai ter alguém que vai assoviar, porque vai ter alguém que vai mexer conosco. E não temos o direito de ser livres. Vocês conseguem se colocar no lugar dessas mulheres trans, que quando vêm pedir um emprego, são negadas, são fechadas essas portas. E a única fonte que elas conseguem às vezes, de um trabalho é a prostituição. Aonde que a gente vê mulheres trans na nossa sociedade? No mercado? É muito difícil. Na nossa representatividade, onde elas estão? Então, ser mulher no Brasil é muito difícil. Somos o 5º país, como já colocado aqui, que mais mata mulheres. Agora, quando falamos de mulheres trans, esse índice é o pior do mundo. Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa se unir. E eu preciso também dizer outra coisa aqui, que é com relação ao machismo, que a vertente do machismo está na educação. E para a gente acabar com o machismo, é educando esses meninos. É dentro da sala de aula, é dentro da escola. É falando sobre educação sexual com naturalidade. Que eu tenho o direito de professora, como bióloga que sou, de falar sobre o corpo da mulher, de falar sobre o corpo do homem, de falar sobre o direito que eu tenho sobre o meu corpo. O direito que eu tenho sobre o meu corpo, inclusive no sentido de querer ou não ter filho, de querer ou não ser mãe. Então, precisamos falar sobre isso, precisamos refletir sobre isso, e é na sala de aula e é na educação que a gente vai conseguir fazer essa mudança. Então, eu sou uma iniciante nesse movimento, mas eu tenho certeza que a minha parte eu faço. E eu estou hoje lá no extremo oeste catarinense, que é uma visão extremamente preconceituosa, quebrando paradigmas e tentando fazer a diferença no meu dia a dia, com os meus colegas de trabalho e também com os próprios alunos, que eu sei que eles me veem como representante deles também. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Josefina. Olha, na verdade, eu quero só afirmar o que já foi falado. Eu estou vindo de 2 coletivos de mulheres negras, pela ancestralidade, pela tipologia, e, de fato, somos mulheres negras. E a mulher negra, eu começo a perceber que desde eu faço parte do heteroidentificação jurídica da Regional de Joaçaba. Quem que escolhe para ser bolsista ou não é uma grande alemoa, um rapaz do jurídico, que é princípio, tem que escolher, tem que ser 2 do jurídico e uma negra de fora. Nós somos 2 pessoas que são identificadas e reconhecidas como negras em Joaçaba. Então, quando ela pode, ela vai, quando ela não pode, eu vou. E os nossos bolsistas, eles ganham cota, imagina, através de uma justiça branca. Então, é só isso. Eu quero dizer para você que eu fico muito emocionada, Sandra. Você está quebrando todos os paradigmas com a secretaria, que tem que ser assim. Tem que ter negro, índio, trans, bi, tudo. E vai quebrando essas coisas dentro de nós. Eu faço parte de 2 coletivos de mulheres negras, as petistas negras, e faço parte do coletivo das mulheres negras de Santa Catarina. E o que a gente precisa é ver, como a Viviane falou, na mesa, negro. Tem que ter, certo? Então, está aí
um chamado muito forte, porque, gente, vocês estão sabendo das questões da UDESC, né? Da UFSC. Isso é terrível. Então, precisa cuidar muito, que nós estamos em cima do problema e nós não estamos enxergando. Precisamos enxergar a indígena, a negra e tudo mais. Obrigada, Josefina. Agora, então, a gente passa para a Isis e depois para a Tânia, para as considerações finais delas. Tem assunto para a gente discutir aqui, né? Por muito tempo. Mas eu também quero parabenizar aqui o Cinti, viu, Sandra, por essa produção aqui, que é algo extremamente importante para as mulheres, né? Se nós somos maioria de mulheres na nossa profissão, muitas das vezes tem problemas de professoras que elas sofrem violência doméstica, né? De todo tipo, não só apanhar, não. Tem outras coisas também que têm a ver com os filhos e tal, então elas faltam. Eu creio que já é uma tarefa para o coletivo, né, de pensar uma política para o Estado, e se der para os municípios também, né, de como diagnosticar isso aí, de fazer um trabalho para que, inclusive, isso não venha interferir na carreira delas. Porque, às vezes, a pessoa, fulana vive faltando, mas não sabe que sofre. Eu já fui pedagoga quando eu descobri que tinha uma professora que ela faltava muito porque ela ficava com vergonha de aparecer machucada na escola. Então, tem algumas coisas que a gente precisa identificar e cuidar disso. Então, a gente faz muito esse programa Maria da Penha para as mulheres, da comunidade, né, para os alunos. A gente, às vezes, não faz para a gente. Eu acho que é algo que tem que estar, inclusive, no calendário, aí, um dia, né, de discutir isso com a violência com as trabalhadoras em educação. É importante a gente ter isso, muito importante. Principalmente sendo Santa Catarina, né, o segundo estado com maior índice de feminicídio, né? É algo que é extremamente ruim. Eu vejo que essa questão da luta anticapitalista ela é extremamente importante, né? Agora a gente precisa ter a capacidade também de trazer todo mundo para a gente, né? Valorizar a luta identitária, e aí quando como é que é? A Viviane? Não, a Karine falou das mulheres trans, né? Quando a Sueli, quando a Ana Eli falou agora, estava falando, eu me lembrei das mulheres trans, né? Porque aí, por exemplo, o que é ser mulher mesmo, né? Tem tantas formas da gente ser mulher. E como é que eu me vejo enquanto pessoa? Então, nós, trabalhadoras em educação, nós ainda temos que vencer muitos preconceitos que são nossos, muitos, né? Muitos, em relação a gays, a lésbicas, a transexuais, enfim, a gente precisa, porque às vezes a gente fala assim, mas na minha família, né, não sei o quê e tal, essa coisa assim. Então, a gente ainda tem que vencer isso. Não é alguma coisa fácil, né, porque o que é transmitido para a gente como cultura, isso que você está colocando, é algo que fica arraigado. Quando alguém foge desse estereótipo que é criado, aí já cria uma coisa, mas essa pessoa assim, sempre procura alguma coisa para desmerecer, mas eu vi aquela pessoa ali falando não sei o quê, e cria essa coisa assim. Então, a gente precisa ter um trabalho muito voltado para isso, para entender. Primeiro, a gente precisa entender o que é. O que é a pessoa? Isso existe, companheiras, desde que o mundo é mundo, né? Quando o pessoal fala Alexandre o Grande, né, que é considerado um grande lutador e tal, ele era uma pessoa que ele era bissexual, ele tinha relacionamentos com todo mundo, né? Então, são coisas assim que não é algo que ninguém inventou, não foi o movimento de esquerda que inventou isso, nem nada disso. Desde que o mundo é assim. Só que antes tem até um ensaio de fotografias de casais, né, que tinha antiquíssimas, bonitas as fotografias. Então, mas a gente precisa debater um pouco mais disso, não com viés moral da coisa, do que é normal, do que é natural, como você coloca, né, do que é uma construção social. A gente tem que se abrir para isso, né? Não quer dizer, por exemplo, é a mesma coisa dos estereótipos de como você se veste, como a Viviane falou também, né? A questão das mulheres trans, lá no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, agora tem uma mulher trans.
mulheres, né, que está lá no Conselho, que foi um avanço e tanto. Mas eu tenho certeza, por exemplo, que você, em alguns lugares que você vai, as pessoas podem falar alguma coisa do seu cabelo, já não tem? Não é? Principalmente aqui em Santa Catarina, é ou não é? Pois é. Então, mas assim, o que vê logo de cara, assim, não é? Assim, poxa, vai pentear teu cabelo. É ou não é, companheiras? As pessoas fazem isso. E a gente acaba julgando, às vezes, as pessoas pela... E tem o contrário também, né? Tem aquela mulher que se arruma, que está toda arrumada, e você já olha assim, pô, aquela fulana ali é uma dondoca, é uma perua. Tem muita diferença entre você ser perua e você ser consumista, né? Então, a gente tem que parar de se classificar. Primeira coisa é isso, e se respeitar a forma que eu me coloco, enquanto a minha aparência, a minha orientação sexual, e o que for, né? Então, acho que é importante a gente se abrir para isso e debater isso com muita tranquilidade, inclusive, né? Sem que uma fique, mas fulano e tal, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, outra coisa, ser mãe. Né? Essa coisa que diz assim, professora tem que gostar de criança. Né? Professora, isso nos desqualifica enquanto profissional, porque parece assim que é uma extensão da nossa casa. Eu gosto de criança, eu tenho filho, eu posso ser professora. E aí nós vemos, companheiros, que não é bem assim. Né? Tem não só mulheres, mas homens também, que têm filhos, abandonam, maltratam, batem nos filhos. Né? Tem uns que matam por causa da orientação sexual. Sabe? Então, essas pessoas tiveram filhos. Né? Tiveram filhos. Mas como é que tratam os filhos e as filhas? Ao passo que tem uma mulher que ela não quer ter filhos, né? Mas ela trata muito bem, não tem problema nenhum, porque essa coisa de dizer assim, eu odeio criança. Então, por que não se matou quando era novo? Porque, gente, pelo amor de Deus também, né? Dizer que odeia a criança, que criança atrapalha, que isso... As crianças não têm voz, todo mundo tem. As mulheres têm, as trans, gay, as crianças... Quem é que fala mesmo quando a violência contra as crianças, se o pai e a mãe e todo mundo pode bater? Então, acho que a proteger a nossa infância é uma coisa, e não no sentido de proteger, mas de proteger educando, discutindo, colocando, dizendo como a pessoa, como eu tenho que respeitar aquele meu amigo, aquela minha amiga. E essas coisas são extremamente importantes para a gente. E aí a gente vai desconstruindo os estereótipos. Eu não preciso, e aí é uma coisa que eu gosto muito de dizer, inclusive para os meus companheiros lá do Amazonas, eu não preciso me travestir de índia para dizer que eu defendo os povos originários, os povos indígenas. Não preciso, porque isso parte do pressuposto que eu só defendo se eu me sentir assim. Se eu não me sentir, eu não defendo. E não é isso. Eu não preciso me sentir daquele jeito para respeitar que você se sente, que você é. Então, se você parte desse princípio, eu não preciso ser uma mulher negra para saber que os índices estão aí. Então, eu querer, por exemplo, adoro samba, né? Não sambo muito bem, não, mas gosto lá de ficar dançando. Nem isso não vai me fazer uma mulher negra, nem nada. Pô, gostar da cultura negra e tudo. E nem é isso que faz eu saber da violência histórica que tem contra o povo negro. Entendeu? Então, eu acho que nós precisamos aprender a respeitar as pessoas como elas são, sem achar que eu tenho que ser assim para sentir. Não. O respeito é algo que a gente precisa entender para a gente poder ter realmente. Né? Não é eu passando por aquilo que eu só vou dar valor quando eu passar por aquilo. Aí quer dizer que se eu nunca passar, então, no respeito, eu não quero saber. Então, são coisas que eu penso que a gente precisa muito discutir. As mulheres trans é algo que muita gente não entende, mas que eu acho que tem que começar a entender, tem que começar a discutir. A gente só vê isso, ouve, e assim, não é a partir da nossa visão. É chamando essas pessoas para debater, para ouvir essas pessoas. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui do movimento negro, mas existe um movimento negro que tem as suas pautas e que pode falar muito bem por elas mesmas. Os indígenas, que todo mundo quer tutelar, eles têm projeto de poder, eles também têm a forma deles falarem. Eu posso falar por eles também, em algum momento que eles não estejam, mas eles também têm, sabe? Então, a gente dá visibilidade para as mulheres de toda forma e não fazer disso um empecilho para que a gente se junte, como todo mundo disse aqui, né, da sororidade. Porque quer ver uma coisa que eu acho muito ruim? Dia 8 de março. A gente, em 2017, a gente construiu um 8 de março, assim, que foi uma coisa no Brasil inteiro.
E no meu estado, eu sou presidente central no meu estado. E lá no meu estado teve um grupo de mulheres que não queria que eu falasse porque eu sou sindicalista. Eu não sou mulher, gente. E mulher num posto que quase nenhuma mulher chega, que é presidente central. Então, nós não podemos fazer esse tipo de coisa entre a gente. Eu acho que a gente precisa somar. Todas têm sua pauta, têm o seu espaço, tem que ter seu espaço para falar, para debater, a gente tem que ouvir. A gente nunca vai chegar num consenso completo de tudo, atender todo mundo, mas a gente tem que dar espaço para que a gente saiba, pelo menos, que existam as pautas. Né? A gente precisa saber, e aí a gente nunca, sempre foi assim. Para a gente votar, a gente não teve que falar até chegar. É assim, a gente não faz isso. E outra coisa, lutar pela democracia. Se a gente não lutar pela democracia, achar que a gente vai se fechar nas nossas pautas e ficar falando sem democracia, nós não vamos a lugar nenhum. Eu acho que uma das nossas tarefas, para que a gente consiga fazer com que esse coletivo seja um coletivo extremamente exitoso, é a gente fazer uma grande campanha. Sabe, uma grande campanha para que a gente tenha mais mulheres de luta no poder, para que a gente retorne a nossa democracia, para os candidatos e para as candidatas que representam esse retorno para a democracia da gente, porque senão, é o que eu falei para vocês, a direita se apropria das nossas pautas. Pode ver, agora tem o PMDB mulher, não sei o que é mulher, sei mais o que, se apropria das nossas pautas, e a gente sabe muito bem como é que eles tratam as políticas públicas, e aí precisa ter políticas públicas sim, porque lá naquela população mais da periferia é onde não chega a política pública. E não é porque ela não exista, nem nada não, assim como a questão do enfrentamento à violência. É porque não se consegue chegar com essa coisa, assim, muitas vezes, da gente elege pessoas que não estão ali para fiscalizar também, e aí o que acontece? Não chega lá onde tem que chegar, e aí acontece isso que aconteceu com a sua amiga, né, de você ter que ir lá e não o Estado. Então, a gente faz, às vezes, esse papel do Estado, porque está ali na nossa frente, a gente tem que ter alguma... E aí, dizer para vocês, assim, que já para concluindo mesmo, né? Eu penso que nós, aqui eu fiquei muito feliz com o debate aqui. Eu sei que vocês estão vindo de lugares aí que estava muito frio, né? Então para sair de casa e vir para cá, né, para a gente debater isso, eu acho que isso já é uma grande, já é algo assim extremamente positivo, né? Está aqui até agora, ninguém foi embora, só vejo o pessoal chegando, né? Então, para mim é extremamente positivo. Quero dizer que a CNT tem produção, tem a revista Mátria, que é uma revista que a gente trabalha. Ela é colocada no mês de março, né, no mês de fevereiro, mas ela não é só para ser trabalhada no mês de fevereiro, no mês de março, tá? Ela tem inclusive várias coisas para você tratar. Nós temos também agora um site, né, para Saber Amar e Saber Respeitar, que é justamente para a gente trabalhar, procurei para interagir. Ali é um site para interagir, tá? A gente tem muita sugestão, mas também a gente quer ouvir vocês dizendo, olha, isso pode ser assim, pode ser assado, para que a gente, na escola, a gente acesse esses conteúdos para fazer isso. Uma outra coisa, eu senti falta dos homens aqui do sindicato. Porque na CNTE nós temos uma coisa também, viu? Que a gente, para atividade, tem 30% do gênero. Eles, às vezes, sabe por quê? É bom eles virem para cá ouvir também. Ah, mas eles vão vir aqui falar o que a gente tem que fazer. Se eles falarem o que a gente tem que fazer, a gente diz que não é aquilo. Eles precisam entender que isso não é, a gente não está aqui discutindo coisa de mulher. A gente está discutindo política para metade da população e mais, para mais de 90%, né, das pessoas trabalhadoras em educação. Então, eles têm que vir para cá e entender o que a gente está falando para se apropriar dessa pauta. Para ser também, quando ele estiver lá, porque o companheiro que está lá tendo voz para falar lá, ele também, na hora que ele for falar, eu quero aqui parabenizar as mulheres lindas e maravilhosas, né? Eu quero aqui dizer que as mulheres que sofrem a violência, que está aqui, que a Santa Catarina é o segundo e tal, as professoras, nós representamos. É isso. Eles têm que vir para cá aprender também. E convidar, fazer o convite, trazer para cá. Toda atividade que tiver, venha. Quando tiver atividade na CNT, vá lá ouvir. Porque é isso que vai fazer com que a gente mude as coisas. Não é a gente falando só para a gente. A gente precisa falar para a gente também. Né? E falar, nós termos mais voz. Porque, né, também, olha só, só para concluir. Nós tivemos uma conferência mundial de mulheres lá na Irlanda.
Nós fomos para lá e a CNTE levou só mulheres, mas podia levar homem também, né? 30%. A Colômbia levou 4 pessoas, 3 homens e 1 mulher. Chegando lá, a gente só via ela. Só ela. Eles a gente não sabia onde é que estava, entendeu? Mas é isso, acho que a gente tem que comprometer eles, porque nós temos que comprometer os homens também como sendo responsáveis pela nossa emancipação, porque eles são maioria e estão lá. Se a gente não comprometer eles também, fazer o debate com a gente, e quando eles tiverem espaços de poder, eles serem nossos aliados nessa luta, eles ficam muito à vontade, companheiros. A gente tem que comprometer e cobrar deles que eles também tenham isso. Então, é isso que a gente está querendo realmente que aconteça, né? A gente lado a lado, nem mais nem menos, mas lado a lado. Nós não estamos ali só para carregar a bandeira, nós somos grandes companheiros de poder. Mas eu acho que aqui é o início com a constituição do coletivo, da gente propor outros debates. Eu acho que essas questões que foram trazidas aqui, elas são muito importantes, porque, por mais que às vezes a gente faça uma fala no nosso discurso, não significa que a gente se apropriou de muitos desses debates. A gente precisa se apropriar. Então, eu quero fazer uma sugestão aqui, a exemplo do que a gente fez com a marcha, acho que a Sandra participou, né, com a gente, de talvez a gente trazer todos esses temas, assim, né? Fazer um seminário, talvez de 1 ou 2 dias, né? Para a gente aprofundar um pouco mais, para a gente conhecer, porque a gente não acaba, às vezes, abordando algumas coisas, não tem uma certa ignorância, por não tá. A gente tem acesso, mas muitas vezes a gente está nas nossas pautas e a gente não se apropria. Então, eu acredito que quando a gente fala de discutir sororidade ou solidariedade, a gente precisa trazer todas essas pautas. A gente precisa fazer com que a pauta das mulheres negras sejam as nossas pautas. Elas são as protagonistas, mas nós estamos juntas, né? A pauta das mulheres LGBT, da LGBT, das trans, enfim, de todas as, né, da questão de gênero, mas a gente precisa se apropriar disso de alguma forma. E às vezes a gente fala mais o mais geral, assim, às vezes a gente fala, quando a gente fala, a gente reafirma, mas a gente precisa vencer a ignorância. Vou dizer que é isso. Talvez a gente ignore muitas coisas e que a gente precisa aprofundar mais e falar com um pouco mais de propriedade. Então, às vezes, o medo de falar, e acontece muitas vezes, a gente às vezes vai falar de algo que você não tem tanta propriedade, você é preferível não falar do que, às vezes, falar uma besteira. Mas também, se falar alguma besteira, não tem nada, porque também é o momento da gente aprender, né? Às vezes a gente fala alguma coisa e aí vem uma série de outros argumentos para desconstruir aquilo que a gente foi. Então, é isso. Às vezes a gente precisa se desconstruir, né? Se desconstruir dos nossos preconceitos, das nossas... Porque aquilo que ela falava são coisas que vão sendo afirmadas em frases, em piadas, né? Dentro das nossas casas, na sociedade, muitas vezes na escola, onde nos nossos espaços vão sendo afirmadas muitas coisas e que a gente vai naturalizando. E a gente precisa ir pensando como eu fui pensar assim, como eu fui pensar desta forma, como eu fui falar isso, como eu fui... Né? A gente precisa, eu acho que primeiro se desconstruir, né? O tempo todo a gente tem que estar muito aberto e aberta, né, para a gente se desconstruir e tentar construir um ser humano novo, uma ser humana, né, melhor. Acho que esse tem que ser um espírito nosso, o tempo todo. Eu quero ser melhor, eu quero, né, ser uma humana melhor, eu quero cuidar mais da outra humana, do outro humano, eu quero me importar mais com a vida dos outros. Acho que a gente precisa, porque o sistema capitalista ele é perverso, porque ele desumaniza. Ele seduz e desumaniza. Ele seduz porque ele acha que você individualmente você pode ser maravilhosa, linda, tem 1000 coisas, né? E desumaniza porque justamente é isso, é você. Né? Quando ele te individualiza, ele te desumaniza. Então, nós precisamos construir outros valores, além da solidariedade, pensar nas outras coisas. Né? E esse é o momento da gente refletir. Que sociedade que está aí? Uma sociedade doente, uma sociedade triste, uma sociedade, né, sabe, que cheia de preconceito, que expulsa outro ser humano. Né? Nós somos todos planetários, nós não somos do Brasil, da Venezuela, mas nós temos que ter essa consciência. Nós somos seres humanos e humanas. Nós podemos estar aonde a gente quiser e a gente precisa aprender a se respeitar. Então, é isso. Acho que a gente precisa pensar quais outros valores que a gente quer, porque é esses valores que vão
desconstruir esse sistema. Esses valores que vão derrubar esse sistema capitalista desumanizante, esse sistema que depredou toda a natureza, que está acabando com tudo, né? Com essa organização, com esses novos valores que nós vamos pensar e construir algo diferente. Não é só o extremo consumismo, né? Enfim, tudo isso que a gente vê, né? Que o sistema tudo está transformando em mercadoria. Nós mulheres somos mercadoria, a água é mercadoria, enfim, os nossos corpos, enfim, tudo isso é mercadoria. Então, nós temos que dizer, não, os seres humanos, o meio ambiente não é mercadoria, são bens comuns e que eles estão aí para servir a todos e a todas e tem que ser respeitado, tem que ser respeitada. E quero só propor, então, esse seminário, dizer que a gente tem agora mês de novembro, né? Quem sabe a gente possa pensar para mês de novembro, e mês de março, para que a gente já tenha, acolha esse coletivo aí, junto com os diferentes movimentos que a gente tem aqui a nível de Santa Catarina, né? Que se somem e que a gente possa ser uma grande força, né? Na construção desse mundo que a gente sonha, mais humano, né? Mais justo, mais humano e justo. Muito obrigada.